Poucos ousariam tocar em um tema tão delicado quanto a paixão de Cristo, com a brutalidade, fidelidade e coragem que Mel Gibson demonstrou. Não se tratava apenas de mais um filme sobre a vida de Jesus. Era uma convocação artística e espiritual para revisitar o momento mais sensível da fé cristã com intensidade visceral. Por isso, não surpreende que A Paixão de Cristo tenha sido recebido com estranheza, fascínio e, para alguns, com repulsa. O que surpreende é o silêncio que envolveu os bastidores do filme. Um silêncio pesado, cheio de relatos, episódios estranhos e um tipo de carga espiritual que os envolvidos afirmam jamais ter sentido em outras produções. Mel Gibson sabia onde estava pisando. Com anos de carreira consolidada, prêmios e respeito em Hollywood, ele resolveu caminhar por um trilho que a indústria do entretenimento evitava a todo custo: o da fé sem concessões. Ele mesmo bancou o projeto com cerca de 30 milhões de dólares do próprio bolso. Isso já seria motivo suficiente para chamar atenção. Mas o que causou mais impacto foi a sua decisão de não abrir mão de nada. Nenhum estúdio de grande porte quis apoiar a ideia. A brutalidade do roteiro, o uso de línguas mortas como o aramaico e o hebraico, a fidelidade às escrituras, tudo parecia fora de sintonia com o que se esperava de um produto de sucesso. E ainda assim, Gibson foi até o fim. A primeira escolha ousada foi a de Jim Caviezel para o papel de Jesus, um ator que, aos 33 anos, mesma idade de Cristo ao ser crucificado, carregava as mesmas iniciais, JC. A coincidência se tornou quase simbólica para muitos. Mas a verdade é que o desafio para Caviezel estava longe de ser uma simples atuação. Em entrevistas, o próprio ator admitiu que sentiu um chamado espiritual. Não era só mais um papel, era uma missão. E ele aceitou essa missão com o coração aberto, mesmo depois de ser alertado pelo próprio diretor de que aquele papel poderia custar sua carreira. E custou. Durante as filmagens, acontecimentos inesperados começaram a ocorrer. A produção não contava com os luxos tradicionais de Hollywood. As gravações aconteceram em Matera, na Itália, em regiões de difícil acesso, com vento cortante, chuva imprevista, clima instável e uma atmosfera que muitos descreveram como carregada. Aquilo que parecia ser apenas uma filmagem logo começou a se transformar em algo mais. Alguns chamariam de coincidência, outros de manifestação espiritual. Caviezel foi chicoteado de verdade durante uma das cenas, gerando ferimentos reais. Em outro momento, foi atingido por um raio, assim como o assistente de direção, em ocasiões distintas. As tempestades surgiam do nada, e os ventos se tornavam violentos em momentos críticos. As câmeras falhavam sem explicação técnica. Microfones desligavam sozinhos. Parte da estrutura foi derrubada por uma ventania repentina, que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. A equipe, composta por profissionais veteranos de Hollywood, não conseguia explicar. Muitos ficaram calados, outros preferiram deixar registrado. Havia algo estranho ali, algo que ia além do natural. Alguns viram silhuetas, figuras vestidas como no passado, aparecendo e desaparecendo nas locações. Outros disseram sentir uma paz interior inexplicável em pontos específicos do cenário, mesmo em meio ao desconforto físico extremo. Mas não era só o ambiente que parecia afetado. Os próprios atores mudavam. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, revelou que sentiu uma compaixão incontrolável ao olhar nos olhos de Caviezel durante uma cena. Era como se não estivesse atuando com um colega, mas encarando algo além. Luca Lionello, o ator que deu vida a Judas, era ateu antes das filmagens e buscou o batismo depois de terminar o filme. Disse que a experiência o transformou por dentro,
Mudou seu olhar sobre a vida, a morte e o divino. Esses testemunhos começaram a se multiplicar. As conversas no intervalo deixaram de ser sobre técnica, iluminação ou roteiro. Tornaram-se diálogos sobre fé, sobre dor, sobre o que significa amar incondicionalmente. E mesmo os que não se declaravam religiosos começaram a se perguntar: estamos apenas fazendo um filme ou sendo tocados por algo maior? Esse peso espiritual era palpável, e ele cobrava um preço. Caviezel teve o ombro deslocado durante a gravação da cena em que carrega a cruz. Uma cruz real, de madeira pesada. O grito que se ouve no filme não é atuação, é dor. Dor, de verdade. Ele também enfrentou problemas cardíacos após o término das gravações. Precisou de cirurgia, mas não reclamou. Pelo contrário, em declarações posteriores, disse que considerava um privilégio ter passado por tudo aquilo. Sentia que cada hematoma, cada noite mal dormida e cada lágrima tinham um propósito: honrar o sacrifício de Cristo com verdade. Nesse contexto, não é difícil entender por que muitos ainda falam sobre A Paixão de Cristo como um filme que não apenas contou uma história, mas ativou uma experiência coletiva. Algo que tocava o invisível, algo que muitos evitaram comentar com receio de não serem levados a sério. Afinal, em um mundo cético e cínico como o de Hollywood, quem teria coragem de dizer que viu algo que não pode explicar? Mas foi justamente essa entrega total, física, emocional e espiritual, que tornou a obra um divisor de águas. A repercussão que A Paixão de Cristo causou antes mesmo de estrear era apenas um prenúncio do que viria. Grandes estúdios recusaram o projeto, canais de distribuição viraram o rosto. Críticos acusaram Mel Gibson de manipular o público, de exagerar na violência, de ter uma visão religiosa fundamentalista. Mas nada disso impediu o movimento silencioso que estava crescendo longe dos tapetes vermelhos de Hollywood. Milhões de pessoas comuns, ao redor do mundo, começaram a se preparar para assistir ao que muitos chamariam depois de o filme mais impactante de todos os tempos. Sem marketing convencional, sem campanhas grandiosas, a obra começou a gerar comoção com base apenas na sua essência. Igrejas inteiras organizavam caravanas, famílias se reuniam em oração antes da sessão. Alguns choravam antes mesmo da primeira cena, outros saíam do cinema em silêncio absoluto. Não era apenas um filme, era um espelho doloroso da humanidade, com toda a sua violência, sua indiferença, sua traição, mas também com sua capacidade de compaixão, de sacrifício, de amor redentor. O silêncio de Jesus diante da dor se tornava ensurdecedor diante da plateia. A flagelação, retratada com uma fidelidade crua, gerava reações físicas no público. Pessoas passavam mal. Algumas precisaram deixar a sala de exibição, mas não por repulsa gratuita. Era por sentirem que estavam diante de algo que não era entretenimento. Era verdade, uma verdade que doía. Críticos de cinema se dividiram. Alguns acusavam o filme de ser gore espiritual. Outros reconheciam. Nunca vi uma plateia reagir assim a uma obra. Muitos perceberam que A Paixão de Cristo havia tocado um nervo coletivo. E quanto mais tentavam ignorá-lo, mais ele crescia. Nos países latinos, em regiões do Oriente Médio, na Europa, nas periferias dos Estados Unidos, o filme cruzou fronteiras e barreiras ideológicas. Era como se tivesse escapado do controle da própria indústria. A imprensa se inquietava. Por que um filme com diálogo em aramaico, com cenas fortes e sem apoio de grandes estúdios, estava superando produções milionárias em bilheteria? Como era possível que, em plena era do entretenimento raso, um filme profundamente espiritual estivesse lotando salas e provocando debates em todos os cantos? A resposta era uma só: autenticidade. Gibson não suavizou o tema.
Não editou a fé. Não transformou a história de Cristo num musical com tons alegres ou numa jornada cheia de efeitos especiais. Ele foi direto ao coração da dor. E foi exatamente isso que tocou as pessoas. A dor sincera, a entrega radical. O olhar de Jesus ensanguentado, olhando para a humanidade com amor em vez de ódio, desconcertou até mesmo os mais céticos. Havia algo sagrado ali. E talvez por isso a indústria cultural tenha recuado. Porque a paixão de Cristo não apenas mostrava a história da crucificação, ela expunha a vergonha da humanidade. Mostrava como somos capazes de matar o justo, de escolher o ladrão, de virar o rosto diante da injustiça. Era um lembrete incômodo de quem somos e de quem poderíamos ser. Caviezel, por sua vez, mergulhou ainda mais profundamente em sua fé após o filme. Ao contrário do que muitos esperavam, ele não se tornou um astro do cinema convencional. Em vez disso, passou a palestrar em comunidades cristãs, universidades, igrejas, falando sobre o que viveu nos bastidores do filme. Não como ator, mas como homem que foi confrontado com algo maior do que si mesmo. Ele contou que, após ser atingido pelo raio, não sentiu medo, sentiu paz, que cada noite sem dormir, cada dor física, cada ferida em sua pele o fez compreender um pouco mais do que significa realmente o amor sacrificial. Disse que depois da crucificação nada mais parecia urgente, que os valores mudaram, que a vaidade perdeu espaço. Jim Caviezel nunca mais foi o mesmo. Mel Gibson, por sua vez, enfrentou as consequências, sofreu cancelamentos, foi acusado de intolerância, de conservadorismo, de ultrapassado. Seus projetos seguintes foram sabotados ou ignorados. Por anos, seu nome ficou marcado na indústria como problemático, mas ele nunca se arrependeu. Pelo contrário, chegou a declarar que faria tudo novamente, que aquele filme era o mais importante da sua vida. E foi, porque A Paixão de Cristo não foi apenas um evento cinematográfico, foi uma convocação coletiva, um chamado à reflexão, um enfrentamento entre a luz e a sombra, entre a compaixão e a brutalidade, entre a fé e o cinismo moderno. Muitos tentaram silenciar esse chamado, mas ele continua ecoando. Há uma espécie de pacto silencioso entre os grandes filmes e seus espectadores. Um pacto de entretenimento, de distração, de catarse. Mas A Paixão de Cristo rasgou esse pacto. Ele não pediu que você apenas assistisse. Ele exigiu que você sentisse, que entrasse na carne dilacerada, nos olhos de Maria ao ver o filho ser açoitado, nos gritos calados do Messias enquanto era erguido num madeiro. A câmera de Mel Gibson não buscava o aplauso, buscava a verdade. E a verdade, neste caso, sangrava. Ao longo do processo, uma pergunta pairava no ar. Por que tanto sofrimento? Por que a brutalidade? Por que mostrar, cena após cena, o corpo de Jesus sendo destruído? A resposta não está apenas na fidelidade histórica, está na intenção espiritual. O sofrimento de Cristo não foi simbólico, foi físico, real. O filme não queria criar uma fantasia ou um drama teológico. Queria que o espectador encarasse de frente a extensão do amor de Deus por uma humanidade que o rejeitou. Em cada chibatada, o peso do pecado. Em cada queda sob a cruz, a miséria da alma humana. E em cada gesto de perdão, a vitória de algo que transcende a lógica e a justiça dos homens. Jim Caviezel falou sobre isso em várias ocasiões. Disse que, enquanto filmava a crucificação, chegou a um ponto em que já não atuava. Que a dor real, a exposição ao frio, o sangue seco no corpo e o peso da cruz o colocaram num estado de rendição. Ele parou de fingir. Começou a simplesmente viver a cena. Em um determinado momento, com os braços amarrados ao madeiro, olhou para o céu e fez uma oração silenciosa. Senhor,
Se ainda houver mais de mim que precise morrer, leva agora. Era como se ele tivesse deixado de ser o ator e, por um breve instante, encarnado o símbolo, como se o cinema tivesse deixado de ser arte e se tornado altar. Essa entrega total custou caro. Muitos em Hollywood se distanciaram de Caviezel. Ele passou a ser visto como uma figura religiosa demais, incômoda, fora de tom para o cenário cínico e secular da indústria. Ele não se encaixava mais, mas ele também não queria mais se encaixar. Mel Gibson também pagou o preço. Sua reputação como cineasta foi por muito tempo eclipsada pelas controvérsias em torno de suas crenças. Mas nenhum fracasso comercial, nenhum escândalo pessoal, nenhuma crítica pôde apagar o impacto do que ele construiu com esse filme. E é curioso notar como justamente aqueles que mais se incomodaram com a obra foram os que mais sentiram sua força. Porque um filme medíocre é ignorado. Um filme poderoso, esse não. Esse é atacado. Tentam enterrá-lo, ridicularizá-lo, mas não esquecê-lo. E a paixão de Cristo se recusou a morrer. Até mesmo o mercado, tão frio e calculista, teve que reconhecer. Com um orçamento modesto, sem grandes efeitos digitais, sem estrelas populares ou idioma acessível, a obra ultrapassou a marca de 600 milhões de dólares em bilheteria mundial. Foi a maior arrecadação de um filme com classificação etária restrita na época. Superou blockbusters, entrou para a história e, mais importante, deixou marcas. Em comunidades perseguidas ao redor do mundo, o filme foi assistido em segredo. Em campos de refugiados, com energia precária, cópias improvisadas foram passadas de mão em mão. Em prisões, onde a dor e a culpa convivem com a esperança da redenção, a história de um inocente crucificado tocou feridas profundas. E em casas simples, ao redor de uma TV pequena, famílias inteiras se ajoelharam após a exibição. Porque algo ali as havia tocado de uma forma que nenhum outro filme havia feito. Essa universalidade da mensagem não se deve apenas à fé cristã. Ela se deve à verdade humana, à dor compartilhada, à compaixão, ao fato de que, diante do sofrimento de Jesus, todos se reconhecem. O traidor, o covarde, o injustiçado, o que nega, o que foge, o que assiste e não faz nada. Mas também o que desperta, o que muda, o que começa a amar. A paixão de Cristo é um espelho, e o que você vê nele depende da sua alma. Com o passar dos anos, muito se falou sobre uma possível continuação. Mel Gibson confirmou que estava trabalhando em uma sequência, a ressurreição. Mas ele não queria fazer apenas uma continuação convencional. Queria explorar o impacto espiritual, místico, quase transcendente dos 3 dias entre a morte e o retorno de Cristo. Para ele, o que acontece nesse intervalo é mais do que um milagre. É uma ruptura na realidade, uma batalha invisível entre mundos, uma explosão cósmica silenciosa. Jim Caviezel voltou a ser confirmado no papel, e junto com ele, o compromisso de fazer novamente uma entrega total. Porque para ambos, esse projeto não é apenas cinema, é missão, é um chamado. A nova produção ainda está envolta em mistério, mas uma coisa é certa: se Mel Gibson voltar às telas com essa história, não será para suavizar ou adaptar a fé aos gostos do mercado. Será mais uma vez para provocar, inquietar, expor e tocar aquilo que há de mais profundo na alma humana. Vivemos tempos em que a verdade é constantemente diluída, relativizada, transformada em produto. Mas há obras que resistem a isso. Há vozes que não se calam, e há mensagens que, mesmo 1000 vezes enterradas, ressuscitam. A paixão de Cristo não foi feita para agradar, foi feita para lembrar, para que nunca nos esqueçamos da dimensão do sacrifício, da dor que redime, do amor que não se explica, apenas se entrega.
E para que, ao olhar para a cruz, não vejamos apenas um símbolo, mas um convite, um chamado à transformação. Talvez esse seja o maior legado de Mel Gibson com essa obra. Lembrar a uma geração distraída que existe algo maior, algo mais forte que o ódio, mais duradouro que a fama, mais poderoso que qualquer império, e que esse algo já venceu a morte uma vez e ainda vive. Se você sentiu algo com essa história, se foi tocado de alguma forma, se enxergou além do que a tela mostrou, então compartilhe isso. Não deixe essa mensagem morrer. Se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer esse trabalho e comenta aqui embaixo uma palavra ou uma frase que ficou com você até o final do vídeo. Pode ser sacrifício, redenção ou aquilo que mais te tocou. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar a gente a crescer. Comenta aqui embaixo uma palavra ou frase que chamou sua atenção e mostra que você ficou até o final do vídeo.